Gente, a Natália é minha nutricionista há anos, há mais de 9 anos, né, Natália? Acho que até um pouco Nossa. mais. Gente, antes de ter o Daniel, quando eu já estava tendo mudanças na minha alimentação e me acompanha até hoje. Para dizer, eu sigo ela, é maravilhosa. Ela tem um canal, para vocês terem ideia, Alimentando a Vida, que tem desde o blog, ela tem grupos, ela tem tudo que você imagine de bom, de qualidade. E detalhe muito importante, todas as receitas, particularmente que ela posta, você faz e super dá certo. Mas eu vou deixar a Natália se apresentar um pouquinho, né? Que hoje é o tempo dela. Ela é minha convidada, muito especial, e muita gratidão por estar aqui. Ah, eu que agradeço o convite. Eu estava ouvindo, antes de entrar, você já estava falando, assim, você sempre fala, assim, com tanto carinho de mim, às vezes eu fico até sem graça, de tanto que você fala bem, mas fico feliz, assim, porque, assim, é isso que você falou, né? São muitos anos que você conhece meu trabalho, também já fui paciente da Ana, né? Já fez também o Teta Healing comigo, então a gente tem essa troca, esse compartilhar também. E, enfim, eu sou nutricionista, né? Trabalho muito com alimentação consciente, alimentação vegetariana, vegana. Sou professora de gastronomia também, então trabalho muito com esse lado da alimentação saudável de uma forma saborosa, né? Então, com a gastronomia funcional, vegetariana também. Depois a gente pode até deixar aqui, né, na descrição esse site que você falou, porque tem e-book lá para baixar gratuito, né? Eu tenho e-book de receitas, tem no meu Instagram também sempre estou postando alguma coisa. Então eu gosto muito dessa junção de comer bem com comer saudável, porque geralmente o pessoal fala que, né, ou passa os dias comendo saudável e depois se dá de presente comer as coisas gostosas. E eu sempre achei que não, que a gente podia juntar as duas coisas, né? Pode ser gostoso e pode ser saudável. Então, isso no meu trabalho assim com a gastronomia, eu tenho muito esse foco, né? De que a gente possa se alimentar de forma saudável, consciente, mas com sabor. E aí, assim, a gente faz uma alimentação para a gente seguir para a vida, né? E há muitos anos, desde o início da minha atuação como nutricionista, que eu trabalho com essas dietas desintoxicantes, né? Que a gente vai falar mais o foco hoje, né? O que que é isso, né? Por que que a gente tem que fazer isso? Mas é incrível, assim, os resultados que a gente tem. E aí eu comecei ano passado me veio, assim, um dia engraçado. Me veio nunca tinha pensado em trabalhar com grupos, assim. E me veio essa ideia de fazer um grupo de desintoxicação, né? Até porque acho que talvez pela questão da pandemia, né? Não estava podendo dar curso, já estava fazendo atendimento online. E vendo que as pessoas estavam, né, cada vez mais ansiosas, se alimentando pior por causa dessa situação toda. E aí resolvi começar a fazer esse grupo, né, que é o Grupo Alimentando a Vida, que a gente trabalha com uma dieta desintoxicante e não só com isso, né? Não é um grupo de emagrecimento, por exemplo, é um grupo de desintoxicação, de mudança da relação com a comida. A gente trabalha muito a questão do porquê que a gente come, né? Como a gente come, transformar isso. E foi sendo um sucesso, assim, então a gente tá. Esse ano eu continuei, dei um upgrade. A gente tem aí aulas de yoga, tem várias coisas, e a gente já tá no sexto ou sétimo grupo já. Então tem sido uma experiência bem legal. E a Ana participou, foi do último agora, né? Ou não foi do Foi penúltimo? o último. Foi do Nossa, muito bom, último. muito bom. E tem uma outra visão da alimentação e cada vez a gente melhora mais. Sim, é, isso Muito que é bom. legal, né? Você que já está nesse processo há muitos anos, a gente sempre tem algo para melhorar, para aprender. Às vezes a gente fica, né, vai e volta, tem períodos. E aí, até E você é me tudo procurou bem nesse isso, né? momento, né? Que você queria retomar isso, e aí veio o grupo. Nossa, maravilhoso. Nath, até é bom assim, até para o pessoal saber que é uma pergunta que me fazem, né? E devem te fazer direto. Por que a necessidade de a gente estar se desintoxicando? Você podia falar um pouquinho disso para a gente também? O que acontece? Muita gente fala assim, mas a gente já tem órgãos de desintoxicação, e é verdade, né? A gente tem órgãos no nosso corpo, né? Sistemas que trabalham para essa desintoxicação diária, como o fígado, os rins, a nossa pele, o nosso intestino, né? Só que a gente tem uma certa capacidade fisiológica de fazer esse processo. E o que acontece hoje em dia é que, eu falo que tem a balança, né? De quanto a gente se intoxica e do quanto a gente se desintoxica.
E na maioria das pessoas essa balança está desequilibrada. A gente se intoxica mais do que a nossa capacidade diária de se desintoxicar. A gente sobrecarrega, né, nossos órgãos, porque a gente junta uma alimentação desequilibrada, com hábitos de vida ruins, né, sedentarismo, a gente não faz, às vezes, atividade física. E a gente não se intoxica só com alimentos, né, vivendo numa cidade que já não tem um ar tão puro, com estresse, com, enfim, celular o dia inteiro, muita informação, ansiedade, as nossas emoções. Então, tudo isso, e fisiologicamente, eu não estou falando nem, não que eu não acredite nisso e faz muito parte também da questão energética, mas fisiologicamente, o estresse, a ansiedade, tudo isso, eles sobrecarregam o nosso corpo de uma forma fisiológica também, né? De depletar nutrientes, de liberar hormônios, enfim. Então, tudo isso faz com que a nossa balança aí no final do dia seja sempre geralmente no negativo. Aí nosso intestino vai ficando cada vez pior pelos nossos hábitos alimentares, aí a nossa desintoxicação já não acontece tão facilmente, a gente sobrecarrega os rins e o fígado com excesso de proteína animal, gordura saturada. Então, a gente está se intoxicando mais, a gente está sobrecarregando e prejudicando nossos órgãos de desintoxicação. E aí vem cansaço, a gente está sempre cansada, né, sem energia, acúmulo, né, ganho de peso, vai virando uma bola de neve. E aí problemas de saúde relacionados muitas vezes, na verdade, a grande parte dos problemas de saúde na sociedade atual, assim, os crônicos, estão relacionados à alimentação e hábito de vida. Diabetes, hipertensão, doenças cardiovasculares, vários tipos de câncer estão relacionados direto ou indiretamente com isso. Então aí vem e vira essa bola de neve. E a gente fica com esses sintomas de intoxicação, de inflamação, um processo inflamatório que a gente fala no corpo, que não é tipo a garganta inflamada ou algo assim. É um processo sistêmico, assim, onde a gente está com o nosso corpo inflamado, inchado, a intestino não funciona. Enfim, várias pessoas aí podem estar se sentindo parte desses sintomas, né? Se vendo nesses sintomas que são muito comuns, né? E aí... Oi? Bacana, sabe, Nath, que eu falo assim para os meus pacientes também. Você estando com o corpo intoxicado, você não comendo as coisas corretas, porque tanta bagagem a gente acaba estudando um pouquinho, né? Eu falo, a tua mente não vai ficar bacana. Então, para você ter uma mente boa, para você melhorar a tua depressão, melhorar problemas associados à falta da nutrição correta, daí até encaminho para profissionais tudo, porque é muito importante a gente entender isso. A mente está ligada com o intestino, que está ligado com a alimentação, com as toxinas. Gente, é teu corpo, é teu espírito e tua vida. Então, assim, é incrível essa abordagem que você está dando, porque eu sempre falo, o mental está junto. Não tem como a gente fugir, né? Porque se a pessoa está muito negativa, eu já olho e falo, deve estar comendo muito açúcar, farinha. Eu brinco assim, sabe? E se a pessoa está positiva, eu falo, essa está indo para o caminho correto. Eu sempre brinco, por quê? Porque tudo tem a ver hoje em dia, mas pode continuar, gratidão. Não, é muito, muito importante essa relação aí. E eu vejo cada vez mais na prática clínica o quanto os resultados disso, né? Dessa interação aí, principalmente da questão do nosso intestino com a nossa saúde emocional. A gente tem ali no intestino, isso eu estou falando até de questões fisiológicas mesmo, né? A gente tem ali o estímulo para a liberação da serotonina, por exemplo, que é o hormônio de bem-estar. Né? E aí nossa imunidade depende do intestino. Várias compulsões alimentares, como a do açúcar, que é essa bola de neve, né? A gente acha que o açúcar traz felicidade, que o doce é o nosso presente no final do dia. Só que quimicamente, fisiologicamente, ele gera o contrário, ele gera processos de ansiedade, de depressão, né? E prejudica a nossa microbiota intestinal, que prejudica a nossa saúde emocional também. Claro que eu estou falando isso de um consumo compulsório, diário, sem equilíbrio, né? Que a gente não possa comer nunca. E existe a forma mais saudável da gente fazer isso, né? Que é o que eu falei no início, a gente se alimentar de forma saudável e saborosa. Então, e aí, o que a gente vê na grande parte da alimentação das pessoas hoje em dia é isso, né? Doce, tem farinha refinada, tem muita proteína animal, muitas vezes, né? Quem não é vegetariano, tem pouca quantidade de vegetais. E isso mesmo que você falou, isso gera não só aqueles sintomas físicos que eu falei, mas ansiedade,
Não estou falando da depressão em si como doença mesmo, né? Mas sintomas, assim, né? De desânimo, de apatia. Muitas vezes, e não é poucas vezes, estão relacionadas a esse eixo aí, intestino-cérebro e a falta de nutrientes na alimentação. Né? Uma alimentação digitalizada também, uma alimentação sem vida. Quando a gente come muito produto industrializado, por exemplo, a gente está com uma alimentação sem vida. Diferente de quando a gente come fruta, verdura, legume, né, alimentos frescos, grãos. Então, a gente vai realmente aquela coisa da gente é o que a gente come, né? A gente vai sentindo e vivendo da forma dependendo da nossa alimentação, física e emocionalmente. Então, e aí o que acontece? A gente pode fazer o caminho contrário através da alimentação, né? Que é exatamente aderir a uma alimentação desintoxicante que a gente vai falar hoje. Então, é por isso que a gente precisa hoje em dia se desintoxicar ou ter uma alimentação mais desintoxicante, porque a gente está vindo de um processo aí de um hábito social quase que nos intoxica muito, né? E a gente não vai conseguir se libertar, às vezes, de tudo. Às vezes a gente não vai conseguir se libertar do estresse do trabalho, a gente não vai conseguir mudar para o campo, para um lugar mais, né, com ar puro, com água mais limpa. Mas a nossa alimentação é algo que a gente pode escolher, a gente pode mudar. Então é um passo ali que a gente pode dar na direção de uma vida emocional e física mais saudável. E é onde eu atuo, né? A junção do nosso trabalho é perfeito, né? Porque aí a gente vai com a alimentação, você já vai aí. E tem muita relação, né? Emocional. Tudo. E é um encaixe, né? Que não tem como a gente olhar para o outro somente, ou olhar para o outro só energia. Não! É o todo, é alimentação, é intoxicação, é tudo. Que quando a gente olha para o todo, eu acredito que a pessoa tem mais resultado na terapia, sabe? E até na nutrição, né? Igual você, com todo o grupo, trabalha com mental, com toda essa área. E falando em alimentação desintoxicante, Natália, eu vi que você começou um pouquinho. Então, o que é uma alimentação desintoxicante? Eu vou aproveitar o gancho. Eu gosto de falar o que é e o que não é, né? O que acontece? A base da nossa alimentação, isso eu digo assim, fisiologicamente, para o ser humano, né? O ser humano, ele é um animal onívoro, que significa que ele pode ter várias escolhas alimentares e que foram também necessários ao longo aí da nossa evolução. Mas o problema é que a gente, primeiro, se afastou de um alimento natural. A gente consome, como eu falei, muito alimento industrializado, digitalizado, né, sem nutrientes, sem fibras, né? E tá aí também consumindo, se afastando dessa nossa natureza baseada em alimentos vegetais. Isso eu estou falando não necessariamente só para quem é vegetariano ou é vegano, apesar de que, como nutricionista, eu não me coloco, acho que eu nem falei no início, né, que eu pessoalmente sou vegana há mais de 18 anos, estou viva, né, para quem acha que pelo contrário, assim, minha saúde melhorou muito, né? Mas muitas vezes, mesmo vegetarianos ou veganos têm uma alimentação desequilibrada, né? Baseada em industrializados, em pães, em massas, em doces. Então, isso vale para todo mundo, né? A base da nossa alimentação, ela é vegetal e ela deveria ser de alimentos que a gente fala de comida de verdade, né? O que é comida de verdade? É o alimento da forma como ele vem na natureza. É fruta, verdura, legume, os grãos, né? Leguminosas, feijão. Eu quero falar até no grupo, né? Alimentação simples. As pessoas às vezes vão entrar no grupo da dieta desintoxicante e falam: ai, será que eu vou ter que comprar muita coisa diferente? Será que eu vou achar? Eu moro em cidade pequena. Eu falo, gente, calma, não precisa ter o super alimento que vem das montanhas geladas de não sei aonde, que hoje em dia tem muito essa coisa, né, dos superalimentos. E assim, não que eles não são saudáveis, não são funcionais, mas a alimentação simples, a alimentação básica do ser humano, ela não precisa ser complicada. Ela precisa ser de base vegetal e o mais próximo possível da natureza. Então, a alimentação desintoxicante, ela é essa alimentação que volta às raízes aí da nossa alimentação baseada em vegetais frescos. Se a gente for observar, a nossa alimentação hoje em dia está muito baseada em massas, em pães, no trigo, né? Quem consome carne em carnes, em laticínios.
E esses alimentos são alimentos que não favorecem esse processo de desintoxicação, porque eles não têm fibra vegetal, né? Eles não têm fibra. Então, uma farinha refinada, um pão branco, uma carne, um laticínio, não tem fibra vegetal nenhuma, não tem antioxidantes, tem um alto teor, muitas vezes, de gordura, né? Como o caso das carnes, dos laticínios. E esses compostos, eles não favorecem esse processo de desintoxicação no nosso corpo. Então, quando a gente fala de uma alimentação desintoxicante, a gente está falando na redução ou eliminação desses alimentos, ou por um determinado período, para fazer um processo de desintoxicação, ou quando a gente fala a longo prazo, a médio e longo prazo, em diminuir o consumo desse alimento, se não existe a intenção de se tornar vegetariano ou vegano, embora eu recomende, mas às vezes não existe essa intenção, mas a gente precisa reduzir muito esse consumo, né? São alimentos que realmente estão relacionados a todo esse processo de intoxicação, o próprio trigo, né? Mesmo quem não é celíaco, quem não tem uma intolerância, só que muitas vezes não sabe, né? Eu vou falar sobre isso, sobre essa questão das intolerâncias. Ele é uma proteína de difícil digestão e a alimentação hoje em dia está baseada em trigo, né? Tudo. Você vai numa padaria, não tem nada ali que não tenha trigo, né? Muitas vezes você vai, hoje em dia não, né? Mas em evento, você que faz muito, participa de muitos cursos, também eventos, e eu que ia muitos congressos, às vezes na hora assim daquele coffee break, não tem nada ali que não tenha trigo, é impressionante, né? Nada. Então assim, quando eu ajudo a coffee break, eu coloco sempre algumas castanhas, frutas, para ter opção. exatamente. Então a gente come em excesso esses alimentos que deveriam ser exceção. Eu sempre falo isso até para os pacientes. A gente tornou o hábito aquilo que deveria ser exceção. E aí isso vai prejudicar a nossa saúde. Isso que nos intoxica. Quando aquilo que deveria ser exceção, que deveria ser de vez em quando, ou enfim, nem fazer parte, eu posso optar por não consumir esses alimentos, mas isso vira uma rotina. E aí eu diminuo, consequentemente, a quantidade dos alimentos que realmente são aqueles que vão favorecer esse processo no nosso corpo, né? E os alimentos mais desintoxicantes que a gente tem são as frutas, as verduras e os legumes. Especialmente os vegetais verdes escuros, né? O limão é um super alimento desintoxicante também, uma fruta super desintoxicante, mas em geral, todas as frutas, legumes e verduras mais frescos possíveis, e orgânicos de preferência, são os alimentos mais desintoxicantes que a gente tem. Então, se a gente fala numa alimentação desintoxicante, ela deve ter um consumo alto desses alimentos, né? Às vezes a gente consome aquela saladinha ali no almoço e enche o prato, mesmo que seja arroz, feijão, que é vegetal, mas a gente enche o prato, aí bota carne, bota alguma coisa e aquela saladinha de alface e tomate ali no centro. Aí jantar come pão, de manhã come pão. A gente não consome quase nada. Eu tô falando da gente, não que eu faça isso, mas é o geral, né? E tem esse hábito, sendo que deveria ser o contrário. Uma alimentação desintoxicante, ela é baseada, ela tem grande consumo de alimentos que são desintoxicantes, especialmente frutas, verduras e legumes, né? Então, qualquer fruta, e são alimentos que a gente deve consumir também de cores variadas, né? Quanto mais colorido, mais esse processo de fitoquímicos, antioxidantes vão estar presentes, né? Então, a gente precisa aumentar isso na alimentação para ter uma alimentação mais desintoxicante. Nosso consumo de alimentos desintoxicantes deve ser maior do que o consumo de alimentos intoxicantes. E se eu quero fazer um período de realmente desintoxicar, né? Eu venho de uma alimentação que está desequilibrada, que está desbalanceada há muito tempo, muitas vezes é importante a gente passar por um período, como a gente faz no grupo, que são 15 dias, ou pode ser até mais, onde a gente realmente elimina esses alimentos que não fazem falta, né? Então, a proteína animal não faz falta, as carnes, os laticínios não fazem falta, pão não faz falta, eu estou dizendo nutricionalmente. Claro que a gente tem as questões emocionais com os alimentos, mas nutricionalmente, né? Açúcar branco, nada disso traz benefícios para o nosso corpo. Então, a gente elimina isso da nossa dieta por um tempo e a gente consome apenas os alimentos desintoxicantes. E aí, se a gente consegue, por um período, a gente consegue uma mudança real aí na nossa saúde e uma transformação na forma como a gente está vendo aquele alimento, está consumindo, está entendendo o que é se nutrir, o que é se alimentar.
Ok, você mesmo pode falar, né? Às vezes eu tô falando aqui, mas as meninas do grupo, né, e você podem falar bem que quando a gente experimenta isso, quando a gente sente no nosso corpo a diferença que é quando a gente consome e quando a gente não consome esses alimentos, isso é o que eu falo da mudança que vem de dentro para fora, porque eu percebo, eu me sinto tão bem, eu me sinto tão melhor, eu falo, por que que eu como esses alimentos? Porque às vezes quando está na teoria, é difícil imaginar, Todo né? sentido. Não, faz todo sentido assim. A gente fique uma semana sem comer esses alimentos que a Natália comentou que são inflamatórios, né? Uma semana você vê o benefício e no terceiro dia você não quer mais. Aí quando você come algo que não foi bom, fala, meu Deus, por que que eu fiz isso comigo? E faz todo sentido, porque você começa a melhorar, ter mais disposição, ficar mais alegre, feliz. Até, Natália, aproveitando, o Robson perguntou aqui, os alimentos transgênicos, né? Eles são tóxicos? Olha, o transgenia, ele é relativamente recente. O problema é que, assim, quando a gente fala de transgênico, de agrotóxico, e de muitas coisas assim, a gente está falando também de questões até políticas, enfim, que tem indústria envolvida, tem muita coisa Muita coisa. envolvida. Muitas pesquisas, por exemplo, sobre os transgênicos são financiadas pelas empresas que fabricam transgênico. Então, assim, pesquisas realmente idôneas, vamos dizer assim, são muito poucas ainda, né? Mas e o estudo não tem um longo prazo para a gente poder identificar. Mas já existem várias pesquisas apontando que sim, que os transgênicos eles podem alterar até alterar nossos hormônios, né? Ter alterações hormonais, mais relacionadas à energia, a alergias, desenvolvimento de alguns tipos de câncer. Fora, assim, o desequilíbrio ambiental que os transgênicos trazem. E eu acredito muito nessa questão de que, eu não lembro nem, eu acho que é até uma frase indígena falam que é de um chefe indígena, não lembro se é índio-americano, que ele falava que o que é bom para a terra é bom para os filhos da terra. E vice-versa também, né? O que faz mal para a terra faz mal para os filhos da terra, que somos nós. Então, assim, transgênicos, agrotóxicos, que contaminam a terra, devastam, acabam com a vida na terra, contaminam lençóis freáticos, destroem a biodiversidade. Eu não vejo como isso pode ser benéfico para o nosso corpo. Ué, a terra, a nossa terra é viva, cheia de bactérias, e aquilo lá destrói a vida na terra. Como é que ela pode ser benéfica para o nosso corpo, para o nosso intestino, que também tem muitas bactérias vivas e benéficas, né? A gente detona a nossa microbiota ali intestinal, que é a fonte, como a gente falou, da nossa saúde emocional, física, imunidade, exatamente por estar consumindo também muito hormônio, antibiótico, agrotóxicos, tudo isso vai detonando ali a nossa vida interna. E aí mais aí o nosso corpo vai decaindo. Então, assim, os transgênicos, eles podem ser sim uma forma de intoxicação, assim como os agrotóxicos. Os agrotóxicos, com certeza, né, são intoxicantes. Mas uma coisa que é importante dizer sobre isso, antes de você falar, Uhum. que assim, a gente pensa que quem consome muito vegetal, fruta, verdura, legume, tá comendo muito agrotóxico se não come orgânico, né? Não, aí eu vou comer muito agrotóxico, então por isso que eu evito comer, às vezes. Só que assim, uma coisa importante dizer é que os agrotóxicos, assim como hormônios, antibióticos, que são utilizados na criação de animais, principalmente na ração para animais, né? Essas substâncias, elas têm uma afinidade pela gordura. Então, onde existe gordura, elas têm a tendência a se acumular, tá? Então, tanto que existem estudos que mostram que existe já acúmulo de agrotóxico no leite materno, porque pela grande quantidade de gordura que tem ali nas glândulas mamárias, então a mãe vai consumindo coisas com agrotóxico ao longo da vida e aquilo fica no leite. Tem estudos, né? Podem pesquisar no Google sobre isso, tem várias pesquisas apontando isso. E aí vamos imaginar, né? Se no nosso leite tem, por que não vai ter no leite da vaca? O que tem mais gordura? Um alface ou uma vaca? Então, o alface com agrotóxico, é claro que o ideal é a gente consumir só agroecológico. Mas uma vaca que foi exposta aos agrotóxicos, aos hormônios, aos antibióticos durante muitos anos, aquilo está acumulado no tecido adiposo dela. Então, ao consumir o leite, ao consumir a carne desses animais, a gente tem ali uma concentração muito maior
de agrotóxicos, de hormônios, de antibióticos, do que nos vegetais. Então, quando a gente consome mais alimentos de origem animal, a gente está consumindo mais agrotóxicos. E qual é a desvantagem ainda maior? Os vegetais, por mais que tenham agrotóxicos, se eu não consigo consumir tudo orgânico, eles têm fibra, eles têm vitaminas, antioxidantes, fitoquímicos, que não tem ali na carne e no leite. E essas fibras, e esses fitoquímicos, e esses antioxidantes favorecem o nosso processo de desintoxicação. Então, por mais que ali tenha agrotóxico, eles vão ajudar o nosso corpo a eliminar. Mas é claro que eu devo tentar, dentro do possível, consumir alimentos agroecológicos para evitar esse acúmulo. Mas eu queria dizer isso porque muitas vezes a gente faz essa comparação e as pessoas acham que consumir alimentos de origem animal não tem agrotóxico. A gente só liga agrotóxico a vegetal e tem uma concentração muito maior ali. E aí vem junto com gordura, vem junto com, enfim, outras substâncias ali que vão também prejudicar a nossa desintoxicação. Então é muito pior. É uma combinação muito pior para a nossa saúde, por isso que a gente tem que aumentar e muito o nosso consumo de alimentos de origem vegetal. Existe uma pesquisa que mostra que a gente deveria consumir no mínimo 1 quilo de verduras, legumes e frutas por dia, para a gente poder ter uma alimentação mais desintoxicante. Inclusive, esse estudo está muito relacionado à prevenção de vários tipos de câncer. Então, é um consumo alto, não é aquele alfacezinho tomate ali no cantinho do prato, né? Não é uma frutinha. Hoje em dia tem esse terrorismo em relação às frutas. As pessoas falam que não pode comer fruta, mas come pão, mas come carne, mas come leite, sendo que as frutas têm esse potencial desintoxicante. Tem um pessoal escrevendo aí, eu não estou vendo, você está vendo aí? Porque eu não estou lendo. Até tem uma pergunta aqui bem interessante que eu vou rolar aqui e vou ler para você. Fique tranquilo. Aqui, cheguei. Alguma dica em especial para quem é magra e quer fazer uma dieta desintoxicante? Eu lembrei de você, Natália. Você sempre é magra, faz essa alimentação. Gente, Exatamente. super pode, mas a Natália é pioneira, vai falar. Mas eu vejo o exemplo da Natália, assim, tudo que eu conheço dela, há anos, assim, que ela leva essa vida e ela sempre com saúde, vitalidade, mas fique à vontade para responder. Sim, assim, o que eu falei, a dieta desintoxicante, ela não é uma dieta de emagrecimento. Quando a gente está muito intoxicado, e a gente vem de uma alimentação que nos proporcionou esse acúmulo de peso, muitas vezes, né, acúmulo de gordura, farinhas, açúcar, as proteínas animais. Quando a gente vai para uma dieta desintoxicante, é natural a gente emagrecer, mas não precisa ser o objetivo. O objetivo é a saúde, a desintoxicação. E aí vai depender da quantidade, do equilíbrio da quantidade que você consome, né? É como a Ana falou, a minha alimentação, ela eu até brinco com as meninas no grupo, né? Porque o que eu passo como a dieta desintoxicante para esses dias é basicamente a minha alimentação, é a base da minha alimentação. Porque eu sou vegana, então eu não consumo nada de origem animal. Não consumo laticínios, não consumo carnes, não consumo ovos, né? Aboli o açúcar branco da minha vida faz muito tempo, muitos anos também. Trigo também eu praticamente não consumo. De vez em quando eu consumo pão de fermentação natural 100% integral. Mas é uma fatiazinha a cada 3, uma semana, eu fico 2 semanas sem. Inclusive eu tenho minha irmã celíaca na família. Então eu aprendi muito já a não ligo para o trigo, né? Não me faz falta. Então assim, a base da minha alimentação é a alimentação desintoxicante. É fruta, verdura, legume, cereais integrais, nem como muito, assim, como mais aveia, não sou muito de arroz também, e leguminosas, feijão, grão de bico, lentilha, essa é a base da minha alimentação, né? Então, eu hoje estou num equilíbrio que eu nem ganho e nem perco peso por muitos anos. Eu acho que, para não dizer que eu não ganhei, até eu durante a pandemia ganhei 1 quilo, mas é o máximo que eu oscilo, 1 quilo para mais, 1 quilo para menos. Principalmente quando a gente faz atividade física ou não faz atividade física, mas a minha alimentação se mantém. Então, assim, você não precisa necessariamente achar que vai emagrecer. Tudo vai depender da quantidade que você consome, do equilíbrio para sua individualidade, né? Saber quanto você precisa consumir para manter o seu peso. Mas a gente sempre vai encontrar esse equilíbrio, o corpo vai desinchar. A gente sente, acho que a Ana sente isso, nos primeiros dias que a gente começa uma dieta desintoxicante, a gente desincha, porque às vezes a gente não está nem só acima do peso, a gente está inchado de tanta intoxicação.
Então, não precisa se preocupar, não é para emagrecer, é para saúde mesmo, né? Para o resto da vida, assim, para o resto da vida. Bacana, Natália, que é para nutrir a célula. Às vezes a pessoa é magra, mas está faltando nutrição naquele corpo. E ela Sim, começa a sim. comer coisas assim, nutritivas, e ela come muito mais, até ganha, encorpa um pouco, mas não engorda. Mas porque o corpo estava carente da nutrição. Até interessante que você comentou que tinha uma pergunta que mandaram aqui para a live. Para live, desculpa, a gente corta. É bom que online a gente fala na hora, né? Quais melhores alimentos para consumir na alimentação que não seja orgânico? Mas acho que você já falou bastante sobre isso, dá Não, para mas é bom terminar. falar. O que eu sempre falo? Se a gente, aqui, é que nem todo mundo é daqui, né? Aqui a gente mora num local aqui em Curitiba que é privilegiado, né? E eu que atendo pessoas online de vários lugares do Brasil e do mundo, vejo quanto a gente é privilegiado de acesso a alimentos agroecológicos. A gente tem várias feiras, e nas feiras é muito mais acessível. Tem uma. Não sei quem, depois quem for lá na minha página, e quem conhece, não sei se você viu na live que eu fiz com a professora Ana Ribeiro sobre aproveitamento Sim. integral. Foi a última live que eu fiz. Nossa, maravilhoso, gente. E a Ana tem um trabalho lindo, assim, e lá no Rio de Janeiro, com periferia mesmo. E ela mesmo fala que ela fala assim: comida não é caro, o que é caro é remédio. E eu conheço também muitas pessoas, eu não estou generalizando, estou dando um exemplo, depois eu vou falar sobre quem realmente não tem essa possibilidade, né? Mas a gente sabe que também tem uma questão de prioridade. Eu conheço pessoas que teriam possibilidade de comprar alimentos orgânicos, só orgânicos, e não compram, mas gastam com roupas muito caras, ou gastam com remédio, porque estão tomando muito remédio, ou gastam com outras coisas, que é uma questão de prioridade, né? Aqui em casa também não sou rica, mas sempre priorizei muito a alimentação. Eu pego direto com a cesta orgânica com o produtor. Então a gente tem caminhos para a gente consumir mais orgânicos no nosso dia a dia e dar prioridade, porque aí eu não gasto com remédio. Nossa, não tem plano de saúde, porque sim, sou usuária também do SUS, com orgulho, tem muitos problemas, mas muito porque, assim, acho que nos últimos, sei lá, minha vida inteira, o único médico que eu fui foi ginecologista anualmente, assim, eu realmente, a gente não tem essa necessidade, né? Não tem ninguém com uma patologia crônica aqui em casa, então a gente gasta com comida. O meu dinheiro, eu falo que eu gosto de gastar com comida boa, saudável, é uma questão de prioridade. Mas muitos lugares as pessoas não têm acesso realmente, como a gente tem aqui mais facilidade. Então, algumas orientações que a gente pode dar. Primeiro, a gente pode evitar o consumo muito frequente daqueles alimentos que são mais contaminados. Então, além dos alimentos de origem animal que eu falei, né, que é pior do que os vegetais, mas dentre os alimentos vegetais, a gente tem aí o tomate como um alimento muito contaminado, o morango, quando está fora de época, né, um alimento muito contaminado, pimentão, cenoura. A gente já viu a diferença de uma cenoura orgânica para uma cenoura do mercado? Aquela cenoura desse tamanho, grossa no mercado, enorme, que não tem nem quase sabor. E quando a gente vai comprar orgânica, ela é bem menor, né, tem um sabor mais concentrado. Não estou falando aqui para não comer cenoura, eu estou falando quais são os alimentos mais contaminados para a gente ter uma variedade no dia a dia. Não comer todo dia tomate, cenoura, pimentão, tudo que é mais contaminado, sabe? E uma outra coisa importante é a gente comer alimentos da época. Quando a gente dá prioridade aos alimentos da época, a gente está consumindo alimentos muito menos contaminados. Então, o que está na época hoje em dia? E hoje em dia, se você digitar no Google, você vai ter uma listagem ali de alimentos que estão na época. Ou se você frequenta feiras, você vai ver quais alimentos estão mais na época. Então, dar essa prioridade aos alimentos da época também ajuda. Mas, voltando a lembrar, se você consome alimentos de origem animal, vale mais a pena você diminuir esse consumo de alimentos de origem animal ao máximo e aumentar o consumo de verduras, legumes e frutas, mesmo não sendo orgânicos, porque você já vai ter uma vantagem desintoxicante muito grande, tá? Mesmo fazendo essa troca. Então, é passos que a gente vai dando, né? E aí vai procurando onde você consegue agroecológicos mais baratos, se tem feira na sua cidade, se tem produtor que entrega cesta, né? Porque também sai mais barato indo direto com o produtor. Então, a gente vai encontrando caminhos quando a gente prioriza também a nossa alimentação e a nossa saúde. E vale a pena, porque você pode gastar. E tem mais, se você diminui produtos de origem animal ou corta, gente, carne é caríssimo. Queijo é muito caro.
o que você não gasta ali, você gasta com orgânico, que aí já está fazendo uma troca melhor também. Não, e é verdade, né? Se a gente for ver, eu brinco assim, antigamente, nossa, quando eu consumia muita carne, assim, tanto é que o pai é gaúcho, então, tipo, eu vim de uma Uhum. família de churrasqueira, e quando eu fiz a mudança, foi assim, muito radical. Então, eu deixei praticamente de pagar aquela carne lá de 50 a 60, e esse 60 é metade da minha cesta orgânica que eu compro por semana. Gente, então é Olha só. uma troca muito saudável. Eu não tenho vergonha de falar, sabe, Natália, porque tudo é mudança, a gente está evoluindo, né? Todo mundo passa por aprendizados também. E é bem bacana, teve uma outra pergunta que eu achei muito bacana, que eu acho que entra num contexto. Por que as pessoas não conseguem ficar nesta alimentação desintoxicante e não largam o açúcar? Eu achei tão Uhum. bacana. O açúcar é um vício. É assim, eu não sei se a pessoa perguntou às pessoas e se incluiu nessa, né? Por que que as pessoas, mas me inclui? É porque, na verdade, assim, não são todas as pessoas que não conseguem, né? A gente tem. Porque, assim, primeiro que a alimentação passa por um processo. A gente não come só por fome. Eu sempre falo isso até no grupo, né? É algo que a gente trabalha muito no grupo. A gente não come só por fome. E muitas vezes a gente não come por fome quase nunca. A gente come por ansiedade, por tédio, por tristeza, por alegria, para comemorar, para compartilhar, por tudo. Às vezes menos por fome. Às vezes a gente nem sabe observar o próprio corpo para saber quando está com fome, quando não está. E essas observações são muito importantes. Eu sempre estimulo muito isso no grupo, com meus pacientes, para a gente perceber por que a gente come. O açúcar, ele é muito uma comida emocional, né? Ele está muito relacionado a questões emocionais, né? Então, o primeiro passo para a gente fazer a transformação é a gente entender por que que a gente se alimenta dessa forma. Tentar observar isso, né? Por que que eu me alimento dessa forma? Por que que eu faço essas escolhas? Isso é um primeiro passo. Esse autoconhecimento é fundamental. E tem uma questão fisiológica também, que a gente estava falando lá do intestino no início. O açúcar, ele vai alterar muito a nossa microbiota e a gente vai ter um grande aumento de bactérias fermentadoras de açúcar. E aí elas vão tomando espaço ali no nosso intestino e é como se o nosso corpo realmente precisasse cada vez mais de açúcar, porque o nosso intestino está viciado em açúcar. Porque o que prevalece lá é bactéria que fermenta açúcar. Eu até estava falando com uma cliente hoje sobre isso, que tem aquela sabedoria popular, né? Não sei se alguém aqui vai. Minha avó falava isso, aquela coisa de, ai, parece que tem lombriga na barriga essa criança, porque queria comer muito É verdade, né? doce. E é verdade, só que não é lombriga, como às vezes é verminose, mas as bactérias intestinais fazem isso com a gente, elas fazem a gente querer consumir mais açúcar para poder ficar alimentando aquelas bactérias, né? E então assim, a gente realmente vicia, tem necessidade física do açúcar quando a gente está com essa desbiose, essa microbiota intestinal toda alterada, exatamente já pelo alto consumo de açúcar e farinhas refinadas e tudo isso, né? Então, Eu sempre falo é, que quem está querendo o açúcar são os micro-organismos do teu corpo. Então, todos aqueles bichinhos que você não gosta, que estão aí dentro de você, que estão pedindo. Então, agora veja se você quer alimentar os bichinhos para ficar ruim ou não. Eu sempre falo isso para todo exatamente. mundo. Mas é isso que ela estava falando, então tem essas duas questões. E uma questão alimenta a outra, porque como o nosso intestino está relacionado às nossas emoções, e aí vira tudo uma bola de neve. Mas eu acho que um dos motivos pelos quais muitas pessoas, não todas, porque muitas conseguem, né? E eu sou prova disso pelos meus pacientes, pelas pessoas do grupo, né, que participam do grupo. Muitas pessoas não conseguem manter essa mudança. Primeiro porque não existe uma mudança, uma transformação interna e a questão do comer emocional também que tem que ser trabalhado, né? Entender o porquê que eu como daquele jeito, por que que eu faço essas escolhas, entender como eu posso comer de forma saudável e gostosa também, porque, gente, faz parte da vida a gente ter prazer em comer. Então, muitas vezes a gente faz uma alimentação muito restritiva e que é sem graça e que é monótona, e ninguém quer comer assim pro resto da vida. Eu também não, né? E por isso que eu trabalho muito com a culinária, com a gastronomia, para a gente ver que dá para se alimentar de forma saudável. E muitas vezes também é o tempo, de mudança de hábito exige tempo, né? A gente não é assim, é uma semana mudando a alimentação que muitas vezes a gente vai conseguir transformar aquilo em hábito. Então é disciplina, é tempo, é esse trabalho mental,
eu sempre falo até no grupo, uma dica que eu dou interessante é você escrever por que você quer fazer mudanças, né? Quais são as suas motivações para mudar os seus hábitos, seja na alimentação, seja algum hábito de vida. Porque é importante a gente ter essa determinação, entender o porquê que a gente quer mudar, o que a gente quer conquistar com essa mudança. Porque às vezes é difícil mesmo. Tem a questão física, tem a questão emocional, mas dá sim, dá para transformar. E Bem como ela vai interessante, mudar a nossa Natália. micro. Oi? Só um pouquinho que Travou? tinha travado, voltou. Ah, tá. Eu Tem não. aqui uma Mas pergunta do vai. Dr. César Rossi, é um ginecologista maravilhoso, recomendo ele bastante. É meu médico também. Eu falo que eu tenho o privilégio na live de encontrar pessoas que sempre estão por perto. Boa noite. Qual é a recomendação nutricional para uma gestante que não ingere absolutamente nada de proteína animal? Uma vez que está bem estabelecido que a falta dessa proteína animal pode ser, daí não veio o restinho, ser causa de pequena paridade gestacional. Olha, não está bem estabelecido. E, na verdade, existe até o parecer da Associação Dietética Americana, do Conselho de Nutrição Nacional, e vários estudos que indicam que a dieta vegetariana ela é adequada para qualquer etapa do ciclo de vida. A gente tem atletas que são veganos, a gente tem bebês, gestantes, idosos, em qualquer etapa da vida a gente pode ser vegetariano. Por quê? Eu mesmo, há anos eu oriento gestantes veganas, bebês veganos. E por que isso? Porque não existe quimicamente uma diferença entre a proteína animal e a proteína vegetal. Os aminoácidos são os mesmos. O que existe é uma diferença de combinação e quantidade em cada alimento. Mesmo a carne não tem uma composição ideal de aminoácidos essenciais. O único alimento, inclusive foi o alimento que foi baseado para a gente fazer esse estudo aí de equilíbrio de aminoácidos, é o ovo. É o único alimento que tem todos os aminoácidos essenciais em quantidades equilibradas e balanceadas. Mas não significa que a gente tenha que consumir o ovo. Porque o que importa para a gente é, ao longo do nosso dia, a gente consumir a nossa quantidade de aminoácidos essenciais, né? E, para quem não entende, proteína é formada por aminoácidos, né? Às vezes, tem muita gente às vezes, que pode não saber essa relação. Então, quando a gente fala em proteína, a gente está falando em aminoácidos. Então, é como se a proteína fosse um colar e os aminoácidos fossem cada bolinha desse colar. Então, proteínas diferentes são formadas por aminoácidos diferentes. Para o nosso corpo, não importa se o aminoácido metionina veio da carne ou se veio do feijão. É o mesmo aminoácido metionina. Nosso corpo vai metabolizar, nosso corpo vai utilizar. Então, o problema é você ter uma alimentação vegana, por exemplo, e não atingir a sua necessidade diária de proteína, porque você não está fazendo da forma equilibrada. Mas atingir a necessidade de proteína com uma alimentação baseada em vegetais é extremamente possível e fácil. Existe até um documentário no Netflix, inclusive, que é o Game Changers, que não sei se você viu, Ana, que é a Dieta dos Gladiadores, que é um documentário Sim, recente, né? Tem 2 anos, mais ou menos, e ele é um documentário que mostra os benefícios, né, de uma dieta vegana, ou seja, só com proteína vegetal, para atletas, e atletas de alto nível. Tem atletas super famosos que ninguém nem sabe que são veganos. E a necessidade de proteína de um atleta é uma das maiores necessidades que a gente tem, maior até do que de uma gestante. Se atletas podem ser veganos, então qualquer pessoa em qualquer etapa da vida consegue atingir essa necessidade de proteína. O que eu sempre falo é que a gente tem que tirar essa nossa cultura, desvincular de que proteína é só carne, de que cálcio é só leite. Os alimentos, eles vão ter esses nutrientes, né? Existem vários alimentos que têm proteína, como, por exemplo, numa dieta vegetal, a gente precisa consumir mais leguminosas, feijão, lentilha, grão de bico, que são as melhores fontes de proteína que a gente tem. As sementes e castanhas, principalmente as sementes, também tem muita proteína. Semente de girassol, semente de abóbora. Alguns cereais integrais, como a aveia, quinoa, também são ricas em proteína. Então, colocando esses alimentos na dieta, claro, calculando com a individualidade, com a necessidade de cada um, você consegue tranquilamente atingir as necessidades de proteína. Eu sou nutricionista já há 15 anos, já atendi dezenas de gestantes
todas com muita saúde, todas com bebês saudáveis. Aí atendi a gestante, depois atendi o bebê, fiz a introdução alimentar do bebê vegano, saudável, meus filhos são vegetarianos também. Então, a gente entender que não existe proteína animal e proteína vegetal. Existe proteína que vem de origem animal ou que vem de uma origem vegetal. E para o nosso corpo não tem diferença. Eu só preciso atingir a minha necessidade diária de proteína. Então, gestantes veganas, devem consumir mais leguminosas, devem incluir sementes na sua alimentação, né, para aumentar essa fonte de proteína. É importante também deixar de molho as leguminosas para absorver melhor os nutrientes. Mas tendo esses cuidados e adequando a necessidade individual, a gente consegue. Gratidão, Natália, muito bom. E é bom essa explicação, porque as pessoas realmente não têm, às vezes, noção que precisa desse equilíbrio, né? Por isso que tem profissionais que trabalham nessa linha para equilibrar, para que a pessoa tenha um aporte de todas as vitaminas, nutrientes e proteínas necessárias também. Até fiquei com uma dúvida, em alguma das suas gestações você estava vegetariana? Eu não lembro se em alguma que eu... Se eu contar que o Dr. César vai puxar a orelha depois, na primeira. Na primeira foi 100% vegetariana. Tá vendo? E ele é pequenininho, né? Nossa, gente, meu filho, olha, tem 7 anos de idade, é grande, eu tenho 86 de altura, mas imagine o tamanho dele, ele tá, tipo, quase no meu tamanho, com 7 anos, e o mais incrível é que ele teve, assim, em 7 anos, só uma vez febre, que foi por questões ambientais, enfim, coisa que aconteceu com ele, e a segunda vez por vacina, em 7 anos. Olha só. E até o pai, né, que é médico, ele sempre fala, olha, eu assino embaixo da alimentação que você está tendo, porque teu filho é exemplo de saúde. E foi incrível, mas é gente. Verdade, mas é verdade. Incrível. Tem alguém bom. mais falando aí? Tem uma pergunta aqui que passou bastante, é o café. O café, ele tem muito agrotóxico. E muitos outros comentários são assim, perguntando, outros respondendo. Eu tô aqui de olho, qualquer coisa eu vou te passando. Olha, café... Sabe que café é uma coisa que eu não consumo muito, né? Eu não gosto de café. Mas ele não está na lista dos mais contaminados. Mas se você consome com muita frequência, é importante conhecer qual marca você está consumindo, né? Para ver como é que é a origem desse café. Mas não está na lista. Ele não entra nas listas dos alimentos mais contaminados. Mas eu não sei dizer exatamente se alguma marca está mais contaminada do que outra, porque realmente é uma coisa que eu não pesquiso, não estudo muito. Mas dentro da lista dos alimentos mais contaminados, o café não entra. Tá? Mas também tomar muito café não é legal, né? Principalmente se junto desse café vem açúcar, né? Porque aí a gente está consumindo muito café e muito açúcar ao longo do dia. Muito bom, gratidão. Tem uma pergunta aqui, deixa eu ver se eu consigo acompanhar ela. Ela come bastante legumes variados, só que ela tempera com muito azeite de oliva, né? Porque ela gosta, fica muito bom. O ideal é consumir a frio, mas tem problema consumir o azeite assim? Mas ela diz que ela refoga com azeite, é isso? Porque, pelo que ela explicou, acho que foi isso, né? Eu acho que é. Toda gordura, mesmo a mais saudável, quando aquecida, ela vai perdendo a sua composição nutricional benéfica, ela vai oxidando. Alguns óleos, eles resistem mais ao aquecimento, né? E eles têm aí o que a gente chama de... que a temperatura que eles podem chegar, tem alguns que alcançam alguns óleos resistem a temperaturas mais altas. Mas, por exemplo, quando eu tenho um óleo refinado, como o óleo de soja, que ele é refinado, então aquela gordura dele já tem um perfil nutricional que não é muito bom, porque o óleo refinado ele passa por um processo de aquecimento nesse refino. Por isso que às vezes a gente vê o azeite assim, prensado a frio. Quando é prensado a frio, ele mantém as características nutricionais. Os óleos refinados, eles não passam por uma prensagem a frio, existe calor. Então, eles já são uma gordura que já tem um perfil nutricional ruim, né? Então, quando você pega um azeite extra virgem prensado a frio, que tem uma super qualidade nutricional, e você aquece, claro que você vai perder um pouco. Mas dependendo da quantidade, do tempo que você fez, a temperatura que você usou, você não vai perder toda a qualidade nutricional. É melhor do que usar um óleo de soja. Então,
óleo de girassol óleo de girassol, não, desculpa, óleo de gergelim é um óleo que resiste muito ao aquecimento, tanto que é muito usado pela dieta oriental, né? Pelos orientais. O óleo de gergelim prensado a frio também. Mas ele traz um sabor muito forte para a comida e muitas pessoas não gostam. Então, o ideal é sim usar azeite, só que a gente tem que diminuir a quantidade. Nem tudo precisa refogar, nem tudo precisa fritar, nem tudo precisa ser aquecido. A gente pode, por exemplo, fazer os legumes no vapor e depois colocar o azeite, porque aí você está consumindo o azeite na forma fria, né? Que ele tem mais benefícios. E é claro, quando a gente fala também em questão de emagrecimento, ou mesmo de equilíbrio, é gordura boa, mas é gordura, então também não pode ter em excesso, né? A gente tem que ter um equilíbrio aí na alimentação, assim como o consumo de abacate é bom, de sementes, castanhas, mas com equilíbrio, porque é gordura boa, mas é gordura, então a gente tem que equilibrar. Mas mesmo assim, então assim, eu acho melhor usar o azeite do que usar óleos refinados, mas recomendo muito a gente ir reduzindo esse consumo de óleos aquecidos e preferir formas de preparo onde a gente possa adicionar o azeite no final, né? Então, você pode refogar na água e depois acrescentar o azeite no final para ter o sabor do azeite, mas não ter ele aquecido. Pode cozinhar no vapor e utilizar o azeite. São técnicas que ajudam também a gente diminuir, porque os óleos aquecidos eles são inflamatórios, né? Então, quanto mais óleo a gente consome aquecido, mais são óleos pró-inflamatórios. E gordura fria, né? Azeite extra virgem cru, abacate, o óleo de linhaça frio também são gorduras anti-inflamatórias, né? Que dão esse balanço aí no nosso corpo de anti-inflamatório. Então a gente tem que privilegiar isso, tá? Muito bom. Tem aqui a doutora Juliana, ela perguntou: a biodisponibilidade proteica orgânica depende da fonte que foi ingerida, digo, animal ou vegetal. Ela também é maravilhosa, super Da querida. proteína, não. Da proteína, não, tá? Da proteína, tanto faz. Eu brinco com meus pacientes que se a gente comer de olho fechado, né? Ainda mais quem não está sentindo o sabor, você imagina que a gente está comendo de olho fechado e não sabe o que é, a gente ingeriu alguma fonte de proteína. Para o nosso corpo, o que vai acontecer? A gente não digere a proteína inteira, o corpo separa em aminoácidos para a gente poder ingerir. Então, é o que eu falei, o aminoácido metionina é o mesmo se veio da carne ou se veio do feijão. Então, o nosso corpo, aminoácido metionina, exemplo, vai absorver. Então, não tem essa diferença. Por exemplo, outros nutrientes, às vezes, existe diferença, tá? Então, um ferro, por exemplo, a gente tem 2 tipos químicos de ferro, que a gente chama de ferro M e ferro não M. O ferro não M é o ferro mais comum nos vegetais. O ferro M é o ferro mais comum nos alimentos de origem animal, embora, mesmo a carne, tenha ainda 60% de ferro não M, tá? Não é só ferro M. Mas o ferro não M, ele tem uma composição molecular diferente, que ele tem mais dificuldade de ser absorvido. Ele é absorvido, ele é utilizado pelo corpo, mas ele tem uma composição diferente. Então, por exemplo, no caso do ferro, tem diferença. No caso da proteína, não tem diferença, tá? É o que eu falei. Não existe proteína animal ou proteína vegetal. Existe proteína que veio de uma fonte vegetal ou que veio de uma fonte animal. Então, não tem. Agora, dando um outro exemplo ao contrário, a biodisponibilidade de alguns outros nutrientes, como o cálcio, nossa, dá para fazer várias lives, né? Agora a gente tem vários assuntos para fazer live aí. Mas só para puxar o link, a gente sempre acha que... Mas isso, assim, isso é porque é a cultura mesmo, tem muita coisa envolvida. A gente sempre tem essa ideia de que os alimentos de origem animal, eles têm são melhores, a proteína é melhor, o ferro é melhor, tudo é melhor. E não é. Cálcio, por exemplo, você pode pesquisar, botar isso na internet, que você vai encontrar. Existe a tabela de biodisponibilidade do cálcio nos alimentos. A biodisponibilidade do cálcio dos laticínios é de 30%, ou seja, do cálcio que tem nos laticínios, a gente só absorve em média 30%. Do brócolis é 60% a 70%. A gente absorve muito melhor o cálcio de alguns alimentos de origem vegetal, como o brócolis e a couve, do que dos laticínios. Então, existe essa diferença também positiva para os vegetais em alguns nutrientes. Mas, só fechando, então, em relação à proteína, não tem diferença nessa biodisponibilidade. Bacana, muito bom. Gratidão, Natália.
Em Uhum. relação aos benefícios, né, dessa alimentação, quais seriam os benefícios que a gente pode estar colocando? Fora aí, né, da energia, disposição, ânimo, bom Sim. humor, mente calma, o que mais? Tá, tudo isso, né? Primeiro, eu acho que o ponto fundamental é ali esse benefício para a microbiota intestinal, porque ali vai ser a chave de uma imunidade melhor, de uma saúde emocional melhor, saúde hormonal melhor. Então, uma alimentação desintoxicante, ela vai favorecer o nosso intestino, que é ali um princípio da nossa saúde como um todo, né? Então a gente também, isso que você falou, né? Mais desintoxicados, a gente tem mais energia, disposição física e mental. A gente tem aí, essa alimentação, ela previne todas essas patologias crônicas que a gente tem na atualidade, né? Diabetes, hipertensão, obesidade, doenças cardiovasculares, vários tipos de câncer, né? O alto consumo de vegetais, assim, em 99% das pesquisas que relacionam prevenção de câncer, sempre vai estar indicando um maior consumo de vegetais. Um grande consumo de alimentos desintoxicantes é a chave da prevenção da grande parte dessas doenças crônicas, né? A gente vai ter um intestino mais regular, a gente vai ter um peso mais equilibrado, né? Você, com uma alimentação base desintoxicante, você vai atingir um peso mais adequado com saúde, né? Você não vai, as pessoas falam, mas fruta engorda. A fruta vai engordar dentro de uma alimentação que também tem carne, laticínios, farinha branca, pão. Mas se a sua alimentação é baseada em vegetais, né, verduras, legumes, frutas, grãos integrais, você não vai engordar porque está comendo fruta. Seu peso vai entrar em equilíbrio. Não é porque você comeu 2 maçãs que com certeza você ganhou peso. O ganho de peso veio por vários maus hábitos acumulados, né? Então, tem uma manutenção de um peso mais saudável. Enfim, assim, sabe, além disso, né? Você está tendo uma alimentação mais consciente, mais sustentável, que está de acordo aí com o que a gente precisa para o mundo hoje em dia também. Acho que a coisa da alimentação consciente tem isso, né? Da gente, o que é bom para a gente, mas o que é bom também para o planeta. Então, a gente sabe aí que os alimentos de origem animal, principalmente, carnes, laticínios, estão muito relacionados a questões ambientais. Quando a gente está falando, né, a gente consome muito produto industrializado, a gente está gerando muito lixo. Então a gente sempre fala que a gente tem que descascar mais e desembalar menos. Isso é um princípio Eu básico aí ia da falar, alimentação. eu ia falar que é tão bom descascar. É a melhor coisa que tem do que Sim. a gente só desembalar e sentir aquele barulhinho, né, de trek, de abrir. Não, é bom descascar. Olha o que a doutora Juliana falou aí que eu fiquei feliz, que ela está no terceiro dia de dieta vegetariana e está Uhum. amando. 3 dias ela está tendo benefícios. Olha que maravilha. Parabéns, Juliana. Que bom. Que bom. Gente, é muito bom. Vale todo ser humano experimentar. Ah, não quero parar de comer carne. Ok, mas tente experimentar a desintoxicação, essa alimentação na tua vida para você ver o resultado que isso vai ter. Gente, igual, assim, tudo vai melhorar, a mente, teu intestino, a tua vida, a tua saúde, tudo melhora. E se todos soubessem como é bom, eu acho que ninguém ia se permitir de outra forma, né, Natália? Que é muito bom mesmo. Tanto que, assim, nos grupos, principalmente, eu não vou nem falar dos centenas de pacientes que eu já atendi, mas nos grupos, que a gente já teve 5 ou 6 até agora, até perdi a conta, teve, assim, não teve ninguém que não notou benefícios, né? Teve gente que notou mais ou menos, conseguiu seguir mais ou menos, mas absolutamente todo mundo sente benefícios em 15 dias, né? Então, assim, isso é uma mostra de que funciona, né? Funciona, todo mundo sente benefício, não é uma pessoa que outra ali, todo mundo sente benefícios com essa mudança, né? Então, com certeza é algo que vale, como você falou, vale a pena experimentar. E a gente não pode ser igual criança, né? Que criança que às vezes fala que não provou e não gostou. A gente precisa experimentar, porque quando a gente sente a mudança, a transformação, aí é muito mais fácil a gente continuar. Não é porque a Nutri falou, não é porque a Ana Paula falou, a gente faz porque a gente sentiu a diferença na nossa vida. E quem que não quer ser mais saudável, mais feliz, ter mais energia, mais disposição? Alguém quer viver? Não, eu escolho ficar mais doente. Não, a gente escolhe mais saúde. E essa escolha, ela começa na nossa alimentação também. E, Natália, uma outra pergunta que me mandaram, é questões assim, pessoas que têm problemas intestinais, tipo pólipos, né?
e também associado a outros problemas, tipo questões do estômago, acidez, tem a ver também com a alimentação? Com certeza, com certeza. Sim, não vou dizer que não pode ter outros sintomas, outras causas junto, né? O ser humano, ele é um ser complexo, né? A gente nunca vai olhar só um órgão. O problema é que muitas vezes fazem isso, né? Olham só aquele órgão e não olham o resto, né? Quando eu estou com um paciente, eu vou olhar ele como um todo, mas com certeza a alimentação tem muita relação e pode ajudar muito, 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 muito nesse sentido. Só que assim, claro que tem as questões individuais. Às vezes a pessoa quando está com, né, muitas questões aí relacionadas ao estômago e intestino, a gente é ideal ter um acompanhamento individual porque a gente vai fazendo. Tem alimentos, por exemplo, o limão. A gente fala do limão. Um exemplo só, né? O limão ele não causa acidez, ele não causa azia. Mas se eu tenho uma gastrite, se eu já tenho a minha mucosa do estômago ferida, como ele é um alimento mais ácido, ele vai machucar quando a gente ingere. Mas não é que ele cause. Então, quando a pessoa está com vários problemas já colocados, assim, o que causou aqueles problemas, com certeza tem relação também com a alimentação e com hábitos. Mas agora que aquele problema está instalado, a gente precisa ter aí um acompanhamento individual para ver os passos que são precisos dar. Existe individualidade, né? Existem intolerâncias, pessoas que podem comer isso, não podem aquilo. Então, isso é importante também observar. Mas, assim, não tem, de verdade, assim, eu tenho. Eu gosto de só frisar aqui, eu sempre falo para meus pacientes isso, que o que eu falo não é porque eu sou vegana, é porque eu sou nutricionista há 15 anos e estudo isso, e pratico, e atendo, e tenho os grupos, né? Então, assim, não existe ninguém que não se beneficie com uma alimentação desintoxicante. Não tem contraindicação. Eu até falo isso nos grupos. Claro que pode ter uma individualidade. Eu posso, né, não me sentir bem com tal alimento, eu posso ter alergia a algum alimento, mas, no geral, de uma alimentação desintoxicante, não tem contraindicação e não tem ninguém que não se beneficie, né? Não vai ter ninguém que, diminuir o consumo de carnes e comer mais vegetais vai fazer mal para a minha saúde. Não, não, de forma equilibrada, de uma forma bem planejada, só vai trazer benefícios, né? Até brinco assim, quem é que vai no médico, o médico fala, olha, você tem que comer menos verduras, você tem que comer... Não, a gente não vai ouvir isso de ninguém. Então, só traz benefícios, né? Qualquer mudança que você faça, qualquer passo nessa direção, vai começar a te trazer benefícios. Muito bom. Natália, até tem uma pergunta aqui. Que benefícios do uso do limão na alimentação desintoxicante? Achei bacana a pergunta. Sim, o limão, ele é um alimento extremamente alcalinizante, né? Então, quando a gente fala na desintoxicação, numa dieta anti-inflamatória, a gente fala muito desses alimentos que eles são alcalinizantes, que eles têm esse potencial de detoxificação, principalmente ali a nível do fígado também. Então, são órgãos de desintoxicação. Então, o limão, ele é um alimento extremamente alcalinizante, além de ser rico em vitamina C, ele tem substâncias ali também, inclusive na casca dele, que são até feitos óleos essenciais, que inclusive esses óleos essenciais são estudados para desintoxicação do fígado, né, que atuam a nível de desintoxicação do fígado. Então, ele é um alimento super poderoso, assim. Eu sempre recomendo muito, tem uma química, e é legal porque ela é química, ela estuda muito essa questão dos alimentos. Você deve conhecer, Ana, e a Conceição Trucon. Ela é, sim, assim, né? adoro. Inclusive, o site dela é o Doce Limão, né? Um dos grandes trabalhos dela é em relação ao poder desintoxicante do limão. Então, vale muito a pena procurar, né, o trabalho dela, porque ela estuda muito e ela estuda de forma química, que é muito legal. Ela tem essa visão de química, né? E ela fala muito sobre esse poder desintoxicante do limão. E assim, só que assim, gente, o que eu quero falar é que, para encerrar até essa questão do limão, é que não existe alimentos milagrosos. A gente está falando de uma alimentação desintoxicante, né? Não adianta a pessoa tomar água com limão de manhã e passar o resto do dia comendo mal. Não vai emagrecer ou se desintoxicar por causa disso. É melhor do que não comer o limão? Tudo que você faz é melhor do que não fazer. Mas não vai resolver. A gente está falando de uma alimentação com base desintoxicante, ou seja, baseada em vegetais frescos e naturais, tá? Não assim desses alimentos milagrosos, né? Nossa, incrível. Realmente, eu que
Desde quando nossa, até acho que um pouco antes de te conhecer, Natália, minha vida tem o meu limão aqui, quando falta eu já corro comprar. Que realmente Sim. faz diferença também, até na pele, É. né? Porque até as pessoas às vezes buscam tipo, cuidados com a pele, mas na verdade o que elas têm é um corpo tóxico que está refletindo na pele, que está saindo. Quando a pessoa já tem mancha, já tem eczemas, o que for na pele, melasmas também, é porque o corpo está tóxico. Então muitas pessoas esquecem, né, de olhar dentro delas, desse processo alimentar que precisa desse equilíbrio harmônico que tem dentro da alimentação para ter uma pele bonita, para ter um De dentro cabelo para fora, bacana. né? Às vezes a gente gasta tanto com produtos de fora para dentro e não cuida de dentro para fora. Dentro para fora, Então, isso é total, super importante. total. Perfeito, falou tudo. E realmente é incrível, né? Até comentando um pouco da questão de toda a questão da desintoxicação, da alimentação desintoxicante, eu realmente acho que vale muito a gente investir na nossa saúde. E principalmente para aumentar a imunidade, né? Porque a gente está vivendo num momento que a gente precisa aumentar a imunidade do pessoal, do povo, da saúde, da família, tá mais em casa, você acaba tendo um pouco mais de tempo de se cuidar. Então, acho que é bem viável, sim, a alimentação desintoxicante. Com certeza. A gente, ao mesmo tempo que esse estar em casa, todo esse processo, né, de ansiedade, tudo, faz às vezes a gente comer mal, mas ao mesmo tempo é o que você falou, a gente também pode usar isso como uma virada de chave a nosso favor. Eu estou com tempo para isso. Porque a desculpa da maioria das pessoas é não ter tempo, né? É, e assim, eu sempre falo isso até no grupo. Claro, gente, todo mundo tem problemas, todo mundo tem dificuldades, eu tenho, a Ana tem, todo mundo tem correria, todo mundo tem tudo. Mas é uma frase que eu até coloco para o pessoal no grupo, né? A gente ser mais forte que as nossas desculpas. Porque a gente sempre Sim, vai ter dificuldades, né? Então, a gente precisa ser mais forte que isso e ver o que a gente realmente quer. Porque, como eu falei, correria todo mundo tem, trabalho todo mundo tem, dificuldade todo mundo tem. Outro dia a Ana estava falando comigo para a gente acertar da live, eu estou fazendo almoço e estou fazendo ao mesmo tempo falando com você e estava lá, né? Então, assim, vamos fazer acontecer. quando a gente prioriza, a gente dá um jeito. Quando a gente realmente quer aquilo, aquela transformação, a gente vai conseguir. A única coisa que pode nos impedir, ó, tá aqui. Nada externo vai impedir a gente se a gente realmente quer essa mudança. Deixa essa Incrível. recado aí. Muito bom, gratidão, Natália. Pessoal, alguém tem mais alguma pergunta? Quer saber mais alguma coisa? Fique à vontade, que a gente está aqui para te ajudar. Até eu dei início hoje, né, Natália, a minha várias lives assim que eu vou estar convidando vários profissionais dentro da Legal. saúde integrativa. E até fiz um grupo no Telegram, grupo VIP, doutora Ana Paula Fux Amaral, que lá eu estou postando muito livros, e-book, dicas, coisas da alimentação. Até se você quiser disponibilizar Legal. alguma coisa, eu coloco lá no grupo, que daí vai com o teu nome, tudo, Legal. contato. Por quê? Para ajudar todos os seres humanos de uma forma gratuita de como melhorar mental, físico e espiritual. Porque eu acho que tudo isso veio no mundo para a gente se unir, unir com forças do quê? De ajudar o outro. Então foi uma maneira que eu achei de estar dando conteúdo, de estar ajudando, agregando com as lives, e você foi a escolhida primeira, olha que incrível, muito bom. E para ajudar o pessoal. Então, gente, quem quiser pode estar entrando lá no grupo VIP, tá? Vai ser lá, grupo VIP, tracinho, doutora Ana Paula Fux Amaral. São super bem-vindos no Telegram. E lá eu sempre vou estar postando lives. A gente vai fazer mais lives com a Natália também, sobre vários assuntos. E sejam sempre bem-vindos a tudo. Legal. Gente, eu vi mais. Eu acho que talvez não tenham pergunta. Vamos. Ah, tem aqui uma. Como seria um dia de alimentação desintoxicante? Obrigada, estou amando. Gratidão. Hum. Vamos lá. Bom, um dia de alimentação desintoxicante mesmo, dentro do padrão aí do que a gente faz no grupo, por exemplo. Então, seria, primeiro, não consumir nada de origem animal, nem carnes, nem laticínios, tá? Não, a gente sem glúten, um dia sem glúten, sem farinha, sem integral, branco integral, mas sem glúten, retirar o glúten, sem açúcar. Seria um dia baseado em vegetais. Então, por exemplo, para fazer uma alimentação desintoxicante, né, eu quero realmente fazer esse processo,
Eu sempre recomendo começar o dia com frutas e sucos desintoxicantes, sucos de frutas e vegetais desintoxicantes. Então, um suco verde, um suco ali que vá frutas, que vá vegetais, para a gente logo cedo ter essa carga aí de nutrientes, de substâncias desintoxicantes no corpo, né? Então, fazer esse suco aí desintoxicante de dia, né, de manhã. O almoço, é o que eu falei, não precisa ser complicado. Se você tem arroz, de preferência integral, se você tem feijão, e tem ali um prato cheio, pelo menos metade do prato cheio de legume, verdura, com variedade, né? Você tem um prato básico, simples, que está ótimo, né? Não precisa ter alimentos muito diferentes, ter receitas diferentes. Só que você tem que estar sempre pensando que a maior parte do prato é de legumes e verduras, né? De tarde também você pode comer, tomar uma vitamina com leite vegetal, você pode estar comendo frutas, estar comendo um pudim de chia aí, que tem a chia, que ajuda também no intestino, com umas frutas. Então, baseado em frutas, principalmente, também. E à noite, o ideal para fechar um dia mais desintoxicante, ideal seria uma sopa, por exemplo. Uma sopa de legumes, uma sopa de lentilha com legumes. Se está mais frio. Ou se está mais calor, pode também comer uma salada cheia de vegetais, verduras, legumes. Pode colocar ali um tofu grelhado ou um grão de bico para trazer uma proteína aí para esse prato, trazer mais saciedade. Tem uma granola salgada que eu sempre passo lá no grupo, que é uma granolinha feita com semente de gergelim, semente de abóbora, semente de girassol, que traz uma crocância para saladas, assim, também, e traz proteína, porque a proteína ela traz saciedade também. E é importante a gente estar consumindo. É claro que assim, se você tem uma alimentação muito desequilibrada, fazer um dia é melhor que nada. Mas o ideal é fazer mais tempo, né? Para você ter resultados, você passar mais dias fazendo uma alimentação assim. Mas é o que eu falei, você pode também basear a sua alimentação. Por exemplo, o que eu falei hoje pode ser minha alimentação. Hoje eu acabei não tomando suco, mas hoje eu comi um mingau de aveia de manhã, com leite vegetal, aveia, banana, canela, tinha morangos também, botei umas nozes. O almoço tinha arroz, feijão, tinha um quibezinho feito de lentilha, berinjela e quinoa, tinha couve refogada da horta, tinha uma salada que tinha alface orgânico, tomate orgânico, abacate, semente de girassol e tinha cenoura também refogada. Então, mais da metade do prato eram os vegetais. Agora à tarde, acabou que eu estava na confusão aqui de consultas e tal, eu comi uma fruta, geralmente eu até como um pouquinho mais alguma coisa, mas comi uma fruta. E à noite eu estou pensando em fazer uma sopa que eu quero fazer de abóbora com cenoura e gengibre, que eu adoro. Aí eu boto uns cubinhos de tofu grelhado, assim. Enfim, é o que eu falei, e é meu dia normal. É um dia normal por aqui, baseado numa alimentação desintoxicante, né? Então, não precisa ser complicado, não precisa ter alimentos diferentes, ter espirulina, ter clorela, ter sal do Himalaia, não precisa necessariamente. Você pode ter, né? Você pode comprar nozes, pode ter nozes, mas você pode comprar semente de girassol, que é bem mais barato, arroz, feijão e legumes. Então, simplesmente a gente basear nossa alimentação em vegetais e consumir o mínimo de açúcar, o mínimo de farinhas refinadas e derivados animais, a nossa alimentação vai ser desintoxicante. Sabe que é bacana, Natália? Hoje meu dia foi maravilhoso também. Só para ter ideia, qualquer coisa já me corrige. Não tô brincando, a gente foi super certinho. É que como a gente entra nessa onda, a gente começa a despertar como que é o que o teu corpo deseja, o que o teu corpo sente, e Exatamente. aquela desperta o chefe dentro de você, porque você começa a inventar coisas, né? Até hoje de manhã eu tomei suco verde. Aqui toda a família toma praticamente todo dia. Aí na hora do almoço, gente, foi incrível. Foi agora vendo assim o que eu tive. A Natália já vai voltando, não tem problema não. O que eu tive assim foi legumes, né? Brócolis, abóbora, tinha lá uma cebolinha, alho poró, coloquei vários temperinhos. Que mais que tinha lá? Tinha beterraba, né? Eu fiz um mix assim, coloquei no forno, ficou aquele gostosinho assim do queimadinho. Aí também fiz um mexido com brócolis, eu coloquei só umas frutas secas assim, brócolis, coloquei alho, cebola, tudo. E também num outro, né, coloquei quinoa e eu fiz mostarda em casa, com castanha de caju. Daí eu coloquei Olha como se só. fosse um molhinho.
E teve mais uma coisa que eu estou esquecendo. Ah, aí meus verdes, que teve vários tipos de verdes e mais rúcula. Então, assim, super nutritivo. Eram o quê? 4, 4:30. Eu falei, gente, eu acho que eu vou comer alguma coisinha para não dar fome na hora da live. Aí comi bem pouquinho de pipoca, mas eu sinto que meu corpo já está nutrido. Eu não tenho vontade. Aí, se der vontade, antes de umas 8, 9 horas da noite, também vou fazer uma sopa, ou vou comer os legumes que sobrou. Mas é praticamente nutrição. E a gente fica Sim, bem, fica disposta. sim. Eu sempre falo isso, quando o nosso corpo tá, quando a gente está principalmente com muita compulsão e comendo muito, aqui a gente está comendo alimentos não nutritivos. Quando a gente come apenas alimentos nutritivos de verdade, a gente tem essa regulação natural. As pessoas, acontece isso muito no grupo, o pessoal fica, ai, mas não tem quantidade, quanto eu vou comer? Eu falo sempre, come à vontade, porque você está comendo só alimentos saudáveis. E naturalmente vem essa regulação, porque você acaba se sentindo nutrido e você não sente essas vontades. Às vezes você até come por vontade, mas você já sente que não precisava, estou nutrida já. Então, a médio e longo prazo, quanto mais a gente tem uma alimentação nutritiva, a gente também vai diminuindo compulsões, vai comendo em menor quantidade, vai comendo. Por isso que, assim, eu, por exemplo, apesar de ser nutricionista, eu nunca fico calculando quanto eu tenho que comer por dia e calorias e tal. Eu apenas tenho essa regulação natural, é o que eu falei, mantenho o meu peso, porque eu como o necessário, meu corpo está nutrido. Quanto mais nutritivo, menos a gente tem compulsões, menos a gente come em excesso, né? E mais saúde a gente vai ter. Então, essa regulação natural mesmo, é bem isso. É muito bom. Gente, que incrível, né? Natália, nossa, muita gratidão, porque eu acho que tudo começa, né? Desde quando a gente nasce, praticamente a primeira coisa é respirar e a segunda é mamar. Então, tudo começa com a respiração e nutrição. Até semana que vem vou estar fazendo uma live sobre respiração, que eu acho muito importante Legal. também, né? E a nutrição é tudo. Então, eu acho que é vida, né? Você se nutrir de forma correta, sabendo o que realmente tem que comer para a tua saúde, bem-estar da tua família, é o que vale. E vale sim a intenção da mudança e não a cobrança, que eu falo. Quando a gente se cobra, não vem o resultado, mas quando você se permite sentir a experiência da mudança, o resultado é fantástico. Aí, porque tem essa questão na nossa mente também, não é ter mais ansiedade para mudar ou se culpar. Não, é isso, é mudar o nosso padrão mental, é que eu sempre falo, é olhar para aquilo que a gente está tendo de benefício, olhar com amorosidade para os alimentos, com gratidão de estar consumindo alimento saudável, e não ficar pensando, porque eu não estou comendo isso, não estou comendo aquilo. Até porque, assim, se não te faz bem, né, eu até brinco que às vezes é igual a gente que às vezes está num relacionamento que não faz bem pra gente, mas a gente tá só pra não estar sozinho, ou porque a gente acha que não vai conseguir ninguém. A gente tem essa relação às vezes com o alimento, aquilo não faz bem pra gente, mas a gente come, a gente se sente mal fisicamente, a gente continua naquele processo, naquele ciclo, né? Então, quebrar esse ciclo exige sim força, determinação, mas todo mundo é capaz de fazer isso. E a gente olhar para aquilo que a gente vai ter de benefício, né? Isso está me fazendo bem. Aquela frase de, eu mereço um docinho. Não, você merece saúde, você merece bem-estar, vitalidade. É isso que você realmente merece. E aqueles alimentos saudáveis, né, vão te dar isso. Então é isso que você merece. E não aquele alimento que vai te fazer mal. A gente acha que aquele é um presente, mas o real presente está nos alimentos saudáveis que vão trazer saúde pra gente, né? Não, e é engraçado, porque a gente passa isso para frente, né? Eu estava lembrando agora, fiz um déjà vu. A primeira gestação, eu tinha desejo de comer brócolis. O meu filho, de 7 aninhos, ama brócolis. Ama, tem paixão. Segundo filho, desejo era de comer mexerica. Você acredite? E hoje a gente dá coisinhas assim, ácidas, tudo, ele ama. Então, Hum, assim, a saúde vem de você e o outro com teu exemplo acaba indo também, né, Nath? Não tem com como, a gente certeza, não obriga ninguém, a gente só ajuda. com certeza. Hum. Gente, muito bom, pessoal. Não sei quanto tempo foi de live, Nossa, eu foi não quase 1 hora e meia. sério, e eu tô aqui amando falar com você, gente, que lindo! Nath, gratidão por ter esse Nada. 1 hora e meia, porque até eu fiquei aqui, vou ficando, tá tão bom. Gente, gratidão, Natália, de todo o coração por estar aqui.
Gratidão imensa, contribuiu muito e a gente vai Que fazer bom. muito mais lives juntas. Gente, gratidão a todo mundo que ficou aqui essa 1 hora e meia com a gente, que eu perdi a noção, porque eu amo falar sobre isso. Gratidão, que Deus abençoe todo mundo, luz na vida, no coração de todos vocês. Nath, fique à vontade também para se despedir. Nossa, 1 hora e meia. Não, eu que agradeço, e, né, e todo mundo que está aqui também participou, agradeço pelo convite. Eu sempre fico muito feliz, porque eu sei o quanto de coração você gosta do meu trabalho e fala dele mesmo para todo mundo. Então, fico muito feliz com isso, porque é reflexo do que você vive, né, das mudanças que eu consegui te inspirar a fazer. Então, eu fico muito feliz e pode convidar que eu volto sim. Gratidão. Bom, Gente, Deus abençoe. Vou deixar a live gravada. Fiquem tranquilos. Se quiserem voltar, escutar, também seguirem tanto eu, a Natália, pedirem o que for, a gente está aqui à disposição para ajudar vocês. Gratidão imensa. Deus abençoe. boa noite.